Você pode explicar o significado quando se diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Eu não consigo entender essa afirmativa de acordo com a doutrina espírita. Obrigado, que Jesus abençoe a todos vocês. Essa afirmativa, ela vem das cartas de Paulo. Foi Paulo de Tarso que construiu esse raciocínio. Por quê? Porque na Páscoa judaica havia um certo ritual que era o sacrifício do cordeiro pascal. Como é que funciona isso? Você pega um carneiro e esse carneiro vai ser sacrificado, vai ser morto na Páscoa e a família vai se alimentar dele. Então, o que Paulo de Tarso fez? Ele fez uma ponte para que os judeus entendessem o papel de Jesus. Ele disse, olha, Jesus é o cordeiro da Páscoa. A gente, quando faz a Páscoa, não sacrifica um cordeiro, ele não é morto na Páscoa para alimentar a todos nós, ele não morre para nos alimentar. E assim, no dia que teve a última das pragas no Egito, chamada Macat Bechorot, que é a morte dos primogênitos, o Moisés orientou os judeus para que eles pegassem o cordeiro, matassem esse cordeiro e passassem o sangue dele na porta, porque quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue pintado no umbral da porta e ele pularia aquela casa. Tanto que tem gente que diz que Páscoa tem a ver com pulo, porque o anjo da morte vê pintado pelo sangue do cordeiro, ele pula. Então, as casas onde estava o sangue do cordeiro, elas eram saltadas, porque eram casa dos hebreus. E aí o anjo da morte não visitou. Ele só visitou a casa dos egípcios, porque não estava pintado com o sangue do cordeiro. Então, o sangue do cordeiro, o que o sangue do cordeiro fez? Salvou da morte. Aí, o que faz Paulo de Tarso? E, para trazer um exemplo didático para os judeus, ele diz, do mesmo jeito que o sangue do cordeiro pascal nos salvou da morte, o sangue de Jesus também nos salvou. Que Jesus morreu na cruz e seu sangue é que nos livrou da morte. E aí ele faz esse paralelo para ficar claro para os judeus o significado de Jesus. Mas você tem toda a razão, porque para a doutrina espírita, a morte na cruz não é determinante para a missão de Jesus. Ele poderia ter morrido de dengue, ter morrido de Covid, ter morrido afogado, ter morrido de várias formas. Isso não mudaria a história no sentido para o espiritismo. Por quê? Porque o importante para nós não é a morte de Jesus, mas sua vida. O que nos salva, na verdade, é a sua vida e não a sua morte, porque é em sua vida que ele nos deu os seus ensinamentos. Poucas pessoas sabem como foi que o Buda morreu. O pessoal fala muito do Buda, o Buda. Como é que ele morreu, Buda? Você sabe como é que ele morreu? Buda já estava velhinho, tem literatura que fala que ele estava com 69 anos, outros dizem que ele estava com 80, tanto faz, não interessa. E aí ele foi na casa de um ferreiro, e o ferreiro serviu para ele uma carne, e a carne estava estragada. Algumas versões dizem que a carne estava envenenada, pouco importa. Se era envenenada, se era estragada, não interessa. Ele comeu essa carne, ele teve uma infecção intestinal e ele morreu de infecção intestinal. O Buda, o glorioso Buda, morreu de infecção intestinal. Ponto. E isso não tira a grandiosidade do Buda, né? Jesus morreu na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Porque se ele tivesse morrido em casa e depois aparecesse, as pessoas diriam, rapaz, não morreu não, isso é conversa. Mas a morte na cruz é uma morte exposta. Quem pode duvidar da morte dele? Teve processo, ele andou pelo meio das pessoas, todo mundo viu.
Todo mundo viu ele até o final morrer na cruz. Então, quando ele reaparece depois de uma morte que é pública, torna-se muito mais claro de que aquela aparição era verdadeira. Então, a morte na cruz, ela foi importante para dar legitimidade à ressurreição. Mas na visão da doutrina espírita, não é a morte na cruz que nos salva. O que nos salva é sua vida, seus ensinamentos. E outra, Jesus não salva o nosso passado, ele salva o nosso futuro. Porque ao meu passado eu já estou entregue, eu vou ter que resolver. Ele salva o meu futuro na medida em que eu identifico minha vida com seus ensinamentos. Se eu não me identificar, vai dar na mesma conhecê-lo ou não. Então, na verdade, a libertação das criaturas está relacionada com a possibilidade de nós nos apropriarmos de maneira legítima dos seus ensinamentos para uma vida diferente daquela que tínhamos antes.